E aí, Ufolândia? A gente fala muito sobre os cursos de graduação da UFO aqui no Comunica, mas além desses, existem os cursos de pós-graduação, mestrados e doutorados de diversas áreas, e é isso que você confere no programa Comunica de hoje. E para começar, a gente vai lá na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que é o órgão responsável por esse assunto. Gente, o professor Carlos Henrique é o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e ele vai esclarecer algumas coisas para a gente aqui sobre isso, né? Vamos começar explicando como que funciona a pós-graduação aqui na UFO. Nós temos hoje 54 programas de pós-graduação, com cursos de mestrado e doutorado, que nós contemplamos praticamente 90% das 49 áreas que a CAPES tem em áreas de conhecimento. E aí as pesquisas são realizadas, né, elas se desenvolvem, né, de maneira que cobre praticamente todas as linhas que nós desenvolvemos hoje dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Você já citou essa questão das pesquisas, né? A gente pode explicar para as pessoas entenderem, inclusive, assim, como que funciona a Pró-PP, né? Por que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação está junto com a Diretoria de Pesquisa também? A gente não consegue diferenciar as duas coisas? Porque é o seguinte, o modelo de universidade brasileira ele foi criado, né, com a pesquisa praticamente na pós-graduação. Então, hoje, separar pós-graduação e pesquisa é uma situação muito difícil, né? Na UFO, nós temos a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Algumas instituições que já fizeram uma separação anteriormente estão, né, em processo de reunificação, né? Porque não tem como separar. Nós não temos, no Brasil, uma universidade que consiga desenvolver pesquisa sem pós-graduação, né? 95% da pesquisa no Brasil se dá na pós-graduação. Esse dado não é meu, esse dado é da CAPES e do CNPq. E os programas aqui na UFO, essas vagas, elas são gratuitas? Como que funcionam? Vamos esclarecer esse ponto. Todas as vagas da estrito sensu são totalmente gratuitas, né? E é edital. O aluno entra, né, ele não vai ter pagamento de nenhuma mensalidade, porque é universidade pública. Em relação à lato sensu, como que ela não tem dotação orçamentária própria, né, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal de abril de 2017 que possibilita as universidades, para custear a oferta do curso, cobrar uma mensalidade. É claro que a universidade pública, e especificamente no caso da Universidade Federal de Uberlândia, ela não tem finalidade de gerar lucro. Ela tem, né, ofertar o curso, mas esse curso tem um custo. E esse custo tem que ser coberto, né, pelos alunos, que, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, a universidade pode fazer esse tipo de cobrança, né, em relação à lato sensu. Professor, e como que a sociedade pode ver os frutos da pós-graduação, os frutos dessas pesquisas que são desenvolvidas? Isso vai muito do tempo da pesquisa. Cada pesquisa tem seu time, vamos dizer assim, né? Tem pesquisas que, às vezes, né, nós demandamos algumas décadas para que ela chegue à sociedade, e não é que há morosidade com a pesquisa, não. É o tempo de maturação da pesquisa, né? Eu sempre digo, né, nós estamos pesquisando, né, a área científica mundial está pesquisando a AIDS há 30 anos. Né? Nós não conseguimos ainda, né, produzir uma vacina contra a AIDS. Mas um dia nós vamos produzir, né? Mas nós não produzimos naquele dia. Nós temos 30 anos atrás de pesquisa. Então, esse resultado, né, às vezes a sociedade tem ele demora mais a chegar. Ele o impacto dele, né, é mais lento na sociedade. Agora, tem impactos que é mais imediato, né? Tem pesquisas que às vezes nós realizamos com 2, 3 anos e ela chega direto, de uma maneira imediata à sociedade. Aí são as patentes, né? É a patente transformada em produto, né? E isso, a Universidade Federal de Uberlândia hoje tem mais de 200 patentes depositadas já. Isso anualmente. Nós depositamos em cerca de 25 patentes ano dentro da UFO. Ou seja, quase 2 patentes por mês, na média, né? Isso é um impacto muito grande, é um investimento da sociedade brasileira, né? E nós estamos retornando isso à sociedade brasileira. Professor, e qual conselho então você dá para quem tem interesse em fazer uma pós aqui na UFO, que tem interesse aqui em vir para a Ufolândia?
conhecer a UFO, conhecer os programas de pós-graduação, conhecer os nossos laboratórios, conversar com os nossos pesquisadores, conversar com os nossos professores, com os mestrandos, com os doutorandos, sabe, fazer parte, né, da comunidade UFO. Eu acho que isso é fundamental, né? E a UFO é aberta, né? A UFO é da sociedade, a UFO é uma instituição pública, é uma instituição hoje de referência, não apenas para a região, mas é uma referência, né, para o estado de Minas Gerais, né, e nós estamos trabalhando que ela seja uma referência nacional e internacional. Em algumas áreas nós já somos, mas nós queremos ampliar, né, o leque de reconhecimento de todos os nossos programas de pós-graduação, né, que compõem hoje a Universidade Federal de Uberlândia. Muito bacana, professor. Obrigado pelas informações. Professora, como que funciona o ingresso para quem tem interesse em entrar nos programas de pós-graduação aqui na UFO? Todos os programas eles são regidos, o ingresso por processo seletivo. A periodicidade varia de programa para programa, tem programa que é anual, tem programa que tem 2 ingressos por ano, uma vez em janeiro e julho. Mas, em termos gerais, a universidade possui aproximadamente 4.000 alunos em pós-graduação. É um número bastante expressivo. E, sobre as linhas de pesquisa, alguns programas têm seleção específica dentro das linhas de pesquisa, e é importante ressaltar que a Universidade Federal de Uberlândia, cumprindo uma legislação federal, ela adotou também o sistema de cotas para pós-graduação, né? Cotas raciais, cotas para indígenas, né? Então, isso é muito importante. Professora, e o quão disputados são essas vagas aí? É para todo o Brasil? E tem gente de todos os lugares que vem aqui para a UFO? É por todo o Brasil. Nós temos, inclusive, fora do Brasil. Temos alunos, nós temos convênio com a OEA, então você tem alunos fora de toda a América do Sul, da África, então nós temos alunos de todo mundo aqui. Além disso, a universidade foi uma das poucas universidades no Brasil que foi contemplada com o programa PRINT, né? Então, isso é um fator atrativo a mais para a mobilidade tanto de docentes quanto de discentes, né? De programas da UFO para fora do Brasil e fora do Brasil para a Universidade Federal de Uberlândia. E como que você vê essa representação da nossa universidade sendo referência para pessoas de fora virem fazer aqui uma especialização também? É o resultado de um trabalho muito longo, né? Mais de 50 anos, a CAPES ela investe maciçamente na formação de recursos humanos e é uma característica muito interessante, porque a CAPES ela regulamenta as normas de criação e funcionamento dos programas, ela financia esse programa e ela avalia. Então, nós temos um robusto sistema de pós-graduação no Brasil. E o sucesso da UFO é em virtude justamente de ter uma política pública relacionada à valorização, porque eu acho que ciência e tecnologia é um dos pilares da soberania nacional, né? Bem bacana, professora, que bom, né? Fala pra gente um pouco sobre quem faz parte quem é pós-graduando, tem bolsa, como que funciona? Não para todos, né? Porque os números são limitados, mas existem bolsas de agências de fomento variadas, bolsas da CAPES, bolsas da FAPEMIG, e diretamente com os programas de pós-graduação, o CNPq também oportuniza a possibilidade de bolsas para esses programas. Tanto para mestrado quanto doutorado? Mestrado, doutorado e também pós-doutorado, né? Então, tem o pós-doutorado também. Atualmente, a universidade tem aproximadamente 88 bolsas de pós-doutorado, e isso também é uma outra linha de você promover, uma outra possibilidade de promover a contaminação no sentido positivo do sistema, ou seja, o aluno ele tem uma perspectiva, né, grande. Então, o pós-doutorado ele vai influenciar positivamente o doutorado, que influencia o mestrado, e o aluno de iniciação científica. Então, é uma cadeia de construção coletiva da formação desse discente. Professora, então, quem quiser ter mais informações sobre as pós-graduações aqui na UFO, como que faz? Procura mais informações aonde? Então, pode acessar o próprio site da Pró-Reitoria, propp.ufo.br, lá tem a relação de todos os programas, o aluno clica sobre o programa e tem as informações, mas caso persista a dúvida, pode nos procurar aqui na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, na Diretoria de Pós-Graduação. Professora, muito obrigado pelas informações. Agora a gente vai conhecer um desses programas de pós-graduação aqui na UFO.
Gente, esse aqui é o Samuel, ou melhor, Dr. Samuel. Ele é o doutor mais jovem do Brasil, segundo as pesquisas que ele mesmo fez e que a gente também tem disponível. Samuel, conta pra gente um pouco dessa sua trajetória aqui na UFO. Bem, eu entrei na Universidade Federal de Uberlândia no ano de 2011, no curso de Ciências Biológicas. E em 4 anos eu me tornei bacharel e licenciado nessa mesma graduação. E em seguida eu já comecei o meu mestrado no ano de 2015. E com 1 ano de duração eu finalizei, eu tornei mestre e depois eu já ingressei no meu doutorado. Com aproximadamente 2 anos eu concluí esse doutorado, me tornando doutor aos 24 anos no ano de 2018. Ai, que bacana, hein, Samuel? Foi tudo emendando, foi tudo rapidinho. Você sempre teve interesse por isso? Sempre quis seguir essa carreira? Bem, interesse nessa parte da progressão da carreira acadêmica, não. Contudo, eu sempre tive interesse na parte da ciência. Desde que eu era pequeno, eu sempre tive um grande interesse pela parte da ciência. Contudo, se você me pergunta se foi tudo planejado, você se tornar graduado, mestre, doutor, não. Foi acontecendo, não foi nada planejado. Samuel, conta pra gente que tipo de pesquisa você desenvolve e já desenvolveu aqui na UFO. Bem, quando eu comecei a graduação, eu fiz a iniciação científica, que é o PIBIC, e eu desenvolvi uma pesquisa com a doença de Chagas, com Trypanosoma cruzi. Eu estendi os estudos com essa doença, tanto no meu mestrado e também parte do meu doutorado. Contudo, atualmente hoje eu encontro no meu pós-doutorado e eu mudei um pouquinho de linha de pesquisa. Atualmente eu tenho trabalhado com a toxoplasmose congênita, onde no nosso laboratório nós buscamos entender como que se estabelece a infecção por esse protozoário chamado de Toxoplasma gondii na toxoplasmose congênita. Agora traz duas aqui pra gente, para as pessoas leigas entenderem um pouco melhor sobre essa pesquisa e como que isso vai afetar a sociedade. Nós trabalhamos com essa toxoplasmose congênita e ela é uma doença de alta incidência atualmente, e quando a gestante ela adquire essa doença, isso pode trazer sérias complicações, tanto para ela quanto para a criança em formação, né? E, inclusive, o nosso laboratório, alguns alunos desse laboratório, eles desenvolvem um projeto de extensão. Então, nosso trabalho, nós buscamos, tanto na parte científica, entender os mecanismos relacionados ao estabelecimento dessa doença, bem como, através desse projeto de extensão, levar essas informações para a sociedade. E você também dá aula aqui na UFO, me conta um pouco dessa história. Sim, atualmente eu sou professor substituto aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Eu ministro a disciplina de imunologia, que é a disciplina que eu me formei tanto no mestrado e no meu doutorado. Ministro essa disciplina para cursos da área da saúde, como enfermagem, fisioterapia, nutrição, biomedicina. Eu comecei a dar aula aqui na universidade no ano passado, no mesmo ano em que eu concluí o meu doutorado e dei início ao meu pós-doutorado. E para quem tem vontade de seguir essa carreira acadêmica, de pesquisador, o que você poderia falar de mensagem, de incentivo, de orientação? Atualmente nós sabemos que estamos numa realidade um pouco difícil para a ciência, né? Acho que isso não é novidade para ninguém. Contudo, eu acredito que isso seja apenas uma fase, um momento difícil, mas que aqueles que têm desejo, aqueles que têm interesse, eu acredito que essas pessoas elas precisam continuar. Porque, como eu disse, é uma fase. Então, sendo uma fase, provavelmente isso vai passar. E no futuro, quem sabe, nós teremos um novo momento na ciência para o Brasil. Ótimo, Samuel. Muito obrigado pelas informações, tá bom? Boa sorte aí no final do seu pós-doc. Gente, essa aqui é a Tamires. Ela atualmente faz doutorado na UFO, do Instituto de Biotecnologia, mas a história dela começou um pouco antes, faz um tempinho já, né, Tamires? Isso, eu sou formada em biotecnologia pela UFO lá em Patos de Minas. Fiz mestrado também lá em Patos e atualmente estou aqui no doutorado, fazendo também uma parte da pesquisa aqui. Essa sua vontade de fazer pesquisa, fazer mestrado, doutorado, começou na graduação? Você já tinha intenção de fazer pesquisas? Sim, desde o segundo período, quando eu entrei em contato assim, com o que era ser um pesquisador, já me interessei de cara, já comecei fazendo iniciação científica e tudo, construindo um currículo para pós-graduação. E aí já comecei a trabalhar com pesquisa. Trabalho com bioinformática, então desde o segundo período já tenho trabalhado com isso. E aí atualmente desenvolvendo assim coisas diferentes durante essa trajetória toda, mas sempre trabalhando com essa parte mais computacional. E você já tinha intenção de fazer o doutorado, aí você teve que vir para cá, para Uberlândia?
Isso, lá em Patos eu fiz parte da primeira turma de mestrado que teve lá, né? A pós-graduação lá abriu tem pouco tempo, e aí lá não tinha o doutorado, né? E aí eu vim para Uberlândia para poder fazer esse doutorado rápido. E qual a sua linha de pesquisa? O que você está desenvolvendo? Então, atualmente eu estou desenvolvendo uma parte da pesquisa para conseguir encontrar respostas em relação à esquistossomose, a doença que as pessoas chamam de barriga d'água, né? Que atinge vários brasileiros, né? Uma doença negligenciada, então que as grandes empresas não têm interesse financeiro em custear isso, então a importância da universidade pública está fazendo esse tipo de pesquisa. E nós vamos trabalhar aí agora nos próximos anos, em parceria com a Fiocruz também, tentando sempre buscar alguma solução, né, para essa doença que atinge vários brasileiros. Bacana. Também muito obrigado pelas informações. Boa sorte no restante aí do doutorado, tá bom? Este foi o programa Comunica de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e conta pra gente se você tem vontade de fazer alguma pós-graduação, inclusive aqui na UFO. Deixe o seu like, compartilhe com seus colegas esse vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações e siga a UFO em todas as redes sociais. Até o próximo Comunica UFO. 3, 2, 1. E aí, Ufulândia? Calma aí, inteiro nessa pergunta. Ele vai tomar água, gente.